Olá, amantes da natureza. Bem-vindos ao Natureza e Plantas em Foco. Hoje, vamos falar sobre um dos fenômenos mais impactantes do nosso tempo, o derretimento das calotas polares. E, claro, como isso afeta a vegetação ao redor do mundo. Você já parou para pensar no que acontece com as florestas, campos e até as pequenas plantinhas do seu jardim quando os polos começam a perder gelo? Pois é, as mudanças vão muito além do que a gente imagina. Fica comigo até o final, porque eu vou te contar algumas curiosidades surpreendentes e como esse processo pode transformar completamente os ecossistemas. As calotas polares são gigantescas camadas de gelo que cobrem os polos da Terra, o Ártico, no hemisfério norte, e a Antártica, no hemisfério sul. Elas são essenciais para o equilíbrio climático do planeta, pois refletem a luz solar e ajudam a regular as temperaturas globais. Mas, nas últimas décadas, o aquecimento global acelerou o derretimento dessas geleiras. Segundo a NASA, a taxa de perda de gelo na Groenlândia e na Antártica triplicou desde os anos 90. Atualmente, o Ártico perde cerca de 13% de sua cobertura de gelo por década. A principal causa desse derretimento? A emissão de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, CO, e o metano, CH, provenientes da queima de combustíveis fósseis, desmatamento e agricultura intensiva. Agora, o que isso tem a ver com as plantas do planeta? Muita coisa. Como o derretimento das calotas polares afeta a vegetação global? 1. Mudança no clima e na distribuição das chuvas. As calotas polares ajudam a estabilizar o clima. Com o gelo derretendo rapidamente, temos mudanças drásticas nos padrões climáticos. O aumento das temperaturas faz com que áreas antes frias fiquem mais quentes. Isso significa que algumas plantas podem começar a crescer em lugares onde antes não conseguiam sobreviver. Por exemplo, já foi observado que certas espécies de arbustos estão avançando para regiões do Ártico onde antes só havia tundra. Por outro lado, algumas florestas tropicais, como a Amazônia, podem sofrer com secas mais intensas. Isso ocorre porque o derretimento dos polos altera as correntes oceânicas e os ventos, afetando a distribuição das chuvas. 2. A elevação do nível do mar e o impacto nas áreas costeiras. Você sabia que se toda a calota polar da Groenlândia derreter, o nível do mar pode subir até 7 metros? Isso colocaria cidades inteiras debaixo d'água. Mas e as plantas costeiras? Manguezais e florestas litorâneas podem ser inundados por água salgada, o que prejudica árvores e vegetação adaptadas à água doce. A salinização do solo também pode matar plantações e comprometer a segurança alimentar de milhões de pessoas ao redor do mundo. 3. Expansão de desertos e redução de florestas. O aumento da temperatura global e as mudanças climáticas podem acelerar o processo de desertificação, tornando áreas férteis em verdadeiros desertos. Lugares como o sul da Europa, partes da Ásia e do Brasil já enfrentam esse problema. As florestas perdem sua umidade, tornando-se mais vulneráveis a incêndios. No Ártico, incêndios florestais já estão acontecendo em regiões onde antes isso era impensável. Árvores que antes cresciam bem em um determinado clima podem não resistir ao novo ambiente, alterando completamente ecossistemas. 4. Espécies invasoras e o desaparecimento de plantas sensíveis. Com a mudança de temperatura, algumas plantas que antes cresciam apenas em climas frios podem ser substituídas por espécies invasoras. Isso pode ser um problema, pois essas novas plantas podem competir por nutrientes e água, prejudicando a flora nativa. Além disso, muitas espécies endêmicas, aquelas que só existem em um determinado lugar, podem simplesmente desaparecer. Agora que já vimos os impactos, vamos às curiosidades e possíveis soluções. Você sabia que cientistas já estão estudando formas de reflorestar o Ártico? Uma das ideias mais ousadas é plantar árvores adaptadas ao frio para ajudar a capturar carbono e reduzir o aquecimento na região. Outra estratégia é a bioengenharia climática, que busca formas de reduzir o derretimento das geleiras, como cobrir partes do gelo com materiais reflexivos para diminuir a absorção de calor. Mas a solução mais eficiente ainda é reduzir a emissão de gases do efeito estufa. A boa notícia é que cada um de nós pode contribuir para minimizar esses impactos. Algumas ações simples incluem: reduzir o consumo de plástico e apoiar políticas de preservação ambiental. Plantar árvores e apoiar projetos de reflorestamento. Optar por fontes de energia renovável e evitar o desperdício de recursos naturais. A natureza é resiliente, mas precisa da nossa ajuda para se recuperar.
E aí, gostou do conteúdo de hoje? O derretimento das calotas polares afeta muito mais do que imaginamos, e as plantas são um reflexo vivo dessas mudanças. Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe com os amigos e ajude a espalhar essa informação. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos sobre a natureza e o meio ambiente. Até o próximo vídeo.